Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Teologar, o seu podcast de teologia da Faculdade Boas Novas. Se o assunto é teologia, aqui é o teu lugar. Antes de nós iniciarmos o nosso debate, nossa conversa, na verdade, com o nosso convidado deste episódio, nós queremos mais uma vez dizer a você que você pode se inscrever no nosso canal, você pode ali também estar não apenas fazendo inscrição, mas também ativando o sininho para receber todas as notificações dos novos episódios. Além disso, você pode também dar o seu like, deixar o seu comentário, que com certeza vai ser muito importante para o nosso canal. Nesse episódio, nós recebemos aqui o professor Daniel, professor e doutor Daniel, professor desta casa, da Faculdade Boas Novas. Neste episódio, estaremos então falando acerca da sua tese, comentando e dialogando acerca desse assunto. Então, professor Daniel, seja bem-vindo. Professor Wright, agradeço, uma grande satisfação estar aqui com você. Você está aí na frente desse programa já há algumas semanas, né? Isso. E a gente tem visto o desenvolvimento desse trabalho, muito oportuno para a nossa instituição. Estamos aqui à sua disposição. Professor Daniel, como eu havia dito, professor dessa casa, mas eu gostaria de apresentá-lo e falar um pouco acerca da sua formação. O professor Daniel, além de teólogo, também é historiador. Ele é teólogo por esta casa, pela Faculdade Boas Novas, e historiador também. Além disso, ele possui graduação, além da graduação em Teologia e em História, ele possui também mestrado em História Social pela UFAM, Universidade Federal do Amazonas, e doutorado em Teologia pela Faculdade Este. Professor Daniel, além de professor dessa casa, da Faculdade Boas Novas, também diretor acadêmico, bem como também coordenador do curso de Ciências Teológicas e Ciências da Religião. Vamos estar conversando acerca da sua produção mais recente, que é a sua tese de doutorado, que tem por tema Primórdios da Doutrina Pentecostal na Imprensa, representações de fé e de prática nos jornais da Assembleia de Deus entre 1919 e 1933. Professor Daniel, eu abro logo nosso diálogo fazendo uma pergunta, e a pergunta é: como surgiu o interesse de pesquisar sobre a fé pentecostal por meio dos jornais? Bem, eu diria que o interesse surgiu primeiro pelos jornais. A pesquisa da fé pentecostal por meio dos jornais foi uma consequência. Isso remonta ali aquele período de mestrado que nós estávamos ali iniciando os trabalhos na Universidade Federal com dentro de uma linha de pesquisa ali na UFAM, que tinha um laboratório de imprensa. Então ali foi um insight que a gente teve, foi uma coisa absolutamente nova. Eu não esperava que fosse por esse campo, né? Havia outras ideias, mas tive ali alguns professores que já muito experientes, porque vale dizer, professor Wright, que essa metodologia de pesquisa com jornais é uma metodologia, né? Não é só uma pesquisa documental, mas ela também se introduz como um método de pesquisa. Eu vou já falar um pouco sobre isso, mas já existe aí uns 30, 40 anos, faz parte desse movimento revisionista da história, do qual eu acabei me identificando bastante. Possui ali muitas representações, a fonte jornalística, ela traz muitas informações importantíssimas, aquilo que o historiador precisa, que é a matéria-prima, né, da história, a fonte. Então, a partir do momento que a gente começou a pesquisar no campo da história do trabalho, na nossa região, você sabe aí as experiências do seringueiro, desde a migração, e o ambiente profícuo que existia na região amazônica, mais especificamente Manaus e Belém, de imprensa, havia pelo menos ali em um escopo de 30 anos, mais de 500 títulos de jornais. Então havia uma proficuidade enorme, inexplorada ainda, que seria fonte valiosa para a investigação histórica. Esses jornais eram oficiais? A maioria deles, ainda naquele período, saindo do Império para a República, ainda muito ligados aos governos dos estados, ao próprio governo ou imperial anteriormente, mais republicano posteriormente. Mas, e aos poucos,
começou a florescer essa variedade, né, de jornais que não somente ligados aos periódicos oficiais, mas também a uma imprensa que nós podemos já chamar de imprensa livre, né, para todos os gostos, né, inclusive religiosos, né, dentro do ambiente de pesquisa. Então, começou ali. A partir do momento que a gente se apropriou daquilo que é fundamental para executar uma pesquisa, terminando o mestrado, você se lembra, foi meu colega aí também dentro do ambiente do doutorado, nós tivemos a oportunidade de, enquanto instituição, fazermos uma parceria muito proveitosa, institucionalmente falando, foi o DINTER lá com a Aécio, no Rio Grande do Sul. Então, eu saindo, para você ter uma ideia, nós vamos recapitular esse detalhe. Nós iniciamos as aulas, acho que em março. No mês seguinte, no março de 2016, e no mês seguinte, em abril, dia 29 de abril curiosamente, né? Aí 29 de abril está chegando, né? Sim. 29 de abril de 2016, eu estava defendendo a dissertação. Então, aproveitei ainda alguns créditos da história para a pesquisa no campo da teologia, que você sabe, essa pesquisa que você acabou de anunciar, os primórdios da doutrina, é uma pesquisa histórica, mas foi desenvolvida dentro daquela parceria que a CAPES autorizou, de teologia com a área de religião e educação, em que nós podemos fazer uma pesquisa histórica com acompanhamento, inclusive, do reitor, professor Wilhelm Varros, lá da esse sobrenome é bonito de se pronunciar, do qual eu mando também uma saudação, um abraço. Provavelmente ele estará assistindo, e foi muito proveitoso. Aí nós tivemos então o desafio de apontar essa metodologia para um ambiente também inexplorado de fé, de religião, de campo religioso pentecostal dos jornais. Esse sim, na sua praticamente em todos os documentos de jornais que eu fui pesquisar, são oficiosos, por assim dizer, oficiais, linkados à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá no seu nascimento, na sua origem, ali no início dos anos 10. Aí eu vou falar um pouquinho mais da pesquisa. Mas uma pergunta. Tu já tinha em mente aquilo que tu desejava trabalhar no doutorado, ou isso surgiu nessa transição? A minha intenção inicial foi trabalhar a doutrina. Como que a doutrina? Era uma pesquisa mais teológica mesmo, queria entender como é que os rastros, né, dessa produção teológica. Você sabe que toda produção teológica começa de maneira muito informe, como foi na história da tradição cristã. Sim. E o pentecostalismo, na sua essência, do ponto de vista mais histórico, por assim dizer, o pentecostalismo mais ali, que nós podemos considerar de origem ali. Do clássico, né? Clássico, essa é a palavra, obrigado. Ele não vai se desenvolver tanto teologicamente, inicialmente. É uma teologia muito mais pragmática, daquilo que a fé propriamente produzia nos primeiros 20, 30 anos de fé, e posteriormente. Mas isso não quer dizer que não houvesse. Então, os jornais vai ser o principal veículo de circulação daquilo que se pregava nos púlpitos, daquilo que se ensinava na igreja. Isso começou a me interessar. Mas agora, é claro que o jornal ele não nasce para ser um veículo de imprensa, como é o jornal que nós consideramos aí secularmente falando, mas ele vai ganhando espaço porque ele começa também a se relacionar. A igreja nunca foi uma instituição desprovida de contato com o mundo exterior. Você sabe disso. E aí nós começamos, aí sim, como você perguntou, surgiram outras possibilidades. Tanto é que eu pressupondo, já que você iria perguntar coisas parecidas, eu lembro aqui um pouco do próprio sumário, né, da tese. A metodologia de trabalho com jornais exige pelo menos 3 passos, né? Materialidade, conteúdo e idealizadores. Seguindo esses 3 passos, você consegue organizar um trabalho, logicamente dentro de uma linha de amostragem, que foi o meu caso. Eu não tinha acesso a todos, eu não usei todos os números de jornais, mas é importante o nosso ouvinte, o nosso telespectador... Mas o senhor pode dizer quais foram os jornais? Sim, então o primeiro jornal oficial é o Voz da Verdade.
circulou por 3 meses. Foi vinculado ali pelo aquele primeiro movimento que os missionários assembleianos fizeram, mas de modo mais oficial foi o Boa Semente, que nasce em 1919, 2 anos depois. Né? Aí você já vai ter ali uma certa regularidade, que o Gunnar Wingre é o fundador do jornal lá em Belém, com alguns missionários ao redor, alguns irmãos que estão começando. Pelos próximos 3 anos, ali 4 anos, com muita dificuldade, esse jornalzinho vai começar a ser vinculado para o resto do país, inclusive para as igrejas que estavam sendo fundadas. Mas a ideia é circulação interna, né? Era absolutamente voltada para os membros, que curiosamente, né, o nosso pesquisador lá, Gideon Alencar, fala, né, mas quem tem essa ideia de fazer jornal circular para um povo que, na sua grande maioria, é analfabeto? Isso era uma cultura na América do Norte? Então, o jornal, sim, já vem de lá, aí você já vai na origem, porque não apenas na América do Norte, mas a origem dos suecos, né? Ali já existia um jornal antes, ali em 1906, 1907, que é agora me fugiu o nome. E o nome é sueco? Nome sueco, que quer dizer o mensageiro, agora em sueco, tá na ponta da língua, depois a gente pode lembrar ou postar aí pro pessoal, o primeiro jornal que é lá da igreja de Filadélfia, em Estocolmo. Então o Gunnar Wingre, que tem essa relação institucional com Levi Petrus, o próprio Daniel Berg, já tinham essa relação de informação. A igreja certamente lá na Suécia tinha uma cultura diferenciada, e isso foi, como você bem lembrou, melhor fortalecido nos Estados Unidos. E aí chegaram aqui 8 anos depois, né, 1911, 1910, isso. 1911, 9 anos depois está sendo fundado um jornalzinho com essa cara. Né? Já existe ali todo um perfil de materialidade do jornal. Eu trabalho isso na pesquisa, como é que ele se organizava, quantas páginas, quantas colunas, como é que eram as manchetes, né? Manchete, para ser os títulos de notícia do jornal. A coisa que vai ser introduzida logo depois é a questão das fotos também. A própria Frida Wingre publica bastante traduções lá dos Estados Unidos, inclusive as canções da harpa também, muitos deles vão ser publicados lá, né? Você bem pesquisou, exatamente, canções da harpa, os textos lá da Macpherson, né, da fundadora do Evangelho Quadrangular nos Estados Unidos, vão ser traduzidos. Então há um movimento, só que a igreja ainda muito carente de investimento, talvez profissionais também, né? Uma coisa muito simplória. E aí, quando chega, eu trabalho isso na pesquisa, o Samuel Nisto, em 1923, que ele assume o jornal, aí ele é o emissário da chamada institucionalização da Assembleia de Deus. De 1923 até 1930, não teve um único mês que esse jornal não foi publicado. Porque havia, então, uma espécie de ligação direta com a instituição na Suécia, com toda a ideia de organização da igreja que estava começando a ter aqui, coisa que o Gunnar Wingre não tinha ainda fortalecido. Mas fomento havia da igreja da Suécia? Sim, havia toda uma ideia. E a própria igreja que crescia, né? A igreja vai crescer. Mas ele consegue trazer, há registro nos jornais, e eu coloco isso na pesquisa, os maquinários, ele consegue trazer de fora, coisa que o próprio Gunnar Wingre terceirizava, vamos colocar assim, né? Então, ele é um emissário da instituição. Aí nós começamos a perceber, professor, que não se trata mais de estudar a materialidade desse produto, nem tampouco o conteúdo que vai ser expresso, porque era consonância. Se o jornal é pertencente à Assembleia de Deus, é lógico que é a doutrina da Assembleia de Deus que vai ser vinculada. Mas a partir do momento que começa a chegar mais gente, que eu chamo na pesquisa o Samuel Nisto de emissário da institucionalização assembleiana, você vai começar a perceber nas folhas do jornal, de modo muito velado, é claro, jogos de poder, né? Movimentos aí de lutas de poder interno na Assembleia de Deus. Porque a chegada do Samuel Nistrom em Belém, e quando ele assume o jornal, isso também está associado à saída do Gunnar Wingre para o Rio de Janeiro. Isso, que acontece exatamente nesse ano. Ele assume o jornal, é como se alguns meses depois... A igreja e o jornal. Em 1924, o Gunnar Wingre já vai para o Rio de Janeiro. Essa saída, ela é representativa, né? Porque nós temos ali a igreja de São Cristóvão no Rio, a igreja de Belém. Imagine, se nós estivéssemos falando de coisas que absolutamente fossem do passado, ou tivessem sido encerradas lá no passado, ninguém estava falando de nada de relações de poder.
Mas até hoje essa representação é vívida, né? Rio de Janeiro, Belém do Pará, não precisa nem entrar é verdade. Não nos detalhes das questões atuais, né? convencionais que isso vai gerar no campo da história. Mas, basicamente, é isso. Eu responderia assim essa primeira pergunta, senão eu vou ficar aqui falando muito. A gente tem eu tenho algumas perguntas aqui, mas a conversa vai ser direcionada para outros caminhos e aí novas perguntas vão surgindo. Eu tenho uma curiosidade. Como parte da minha pesquisa, eu trabalhei os jornais também, uma vez que, como eu havia comentado, ele acaba publicando também muitas dessas canções que ele populariza como nossos hinos. É claro que a harpa cristã vai surgir mais tarde, em 22, oficialmente, né? Mas essa publicação se dá desde 19. Mas algumas dessas publicações também ocorrem no jornal, porque nós temos jornal concorrente, né? Podemos assim dizer que o próprio Gunnar também ele vai publicar lá no Rio de Janeiro, né? Sim. Você usou também? Existe um jornal que vai ser lançado. A gente acabou de falar de um assunto, tentando mudar o tema, mas continua linkado. Porque se o jornal vai sair no Rio de Janeiro, um outro jornal é o Som Alegre. Som Alegre. Eu pesquiso, são, se eu não me engano, 13 ou 11 números desse jornal, circulou por um ano um mês, 2 meses. O jornal já nasce com essa relação de ruptura, vamos colocar assim, né? Porque as ideias doutrinárias que estão à frente, que estão na cabeça do Gunnar Wingre, especialmente na sua esposa, a Frida, são diferentes, destoam das ideias que estão presentes na cabeça do Samuel Nistro em Belém do Pará. Mas o jornal oficial é qual? É o Boa Semente. Então, tanto é que esse jornal... que você acabou de lembrar, também o Som Alegre publica hinos, nós vamos ver todo um movimento, ele nasce com a ideia de, vamos colocar assim, de dar mais força, porque havia problemas de transporte, que não chegava o jornal a tempo, mas a gente sabe que as relações de poder são veladas nesse ambiente. É aí, professor Raid, que eu começo a explorar esse ambiente que não era planejado, tanto é que o projeto ele não contemplava essa dimensão. Só que eu passei a me interessar, no capítulo 4 da tese, olha, a institucionalização da Assembleia de Deus e a Igreja Filadélfia, do chamado missionário à Convenção de 1930. Em tese, o que põe fim a essa relação de poder, essa luta pelo poder que você vai vendo expressamente no movimento dos dois líderes, a Convenção de 1930. Em tese, ela representa vamos agora, os missionários vão entregar a igreja, os brasileiros... Há um movimento muito bem lembrado, olha só, como eu estudo a questão nordestina, eu estudo todo aquele ambiente coronelista do Nordeste na sua relação histórica no Brasil, isso se transmigra de certo modo para a igreja. Por isso que eu falei agora que a igreja ela não é uma instituição desprovida de contato com o mundo exterior. Ou ela, no contato, influencia o mundo exterior, as instituições, ou ela também se torna reflexo das mesmas instituições. Então eu percebo que uma série de pastores que são nominados na pesquisa, eu vou cometer uma injustiça se eu falar o nome de um, né? Mas vocês poderão acessar. Esses pastores eles começam a se tornar verdadeiros coronéis da Assembleia de Deus na região Nordeste. E é eles que vão começar a reivindicar mudanças, a predominância ali deles no governo da igreja e também ataques direcionados ao casal Gunnar e Frida Wingre por algumas questões de doutrina mesmo, as quais... Curiosamente, você sabe que a gente tem falado muito isso nos últimos anos, mas não custa nada nesse episódio deixar registrado. Que o Gunnar Wingre e a Frida, a gente não sabe até que ponto os dois eram um em tudo que faziam, mas é importante dizer que 3 ideias, pelo menos, a gente vê em comum, que é a ideia do ensino teológico presente no Gunnar. O Gunnar tem formação batista. Agora há pouco... pastor, né? Já era pastor ordenado desde Chicago. Essa ideia de se preocupar com a formação dos obreiros vem do Gunnar Wingre. Pela influência, pela vamos colocar assim, a sua origem batista, vamos colocar assim. A Frida... A outra ideia que ele tinha também, que isso é muito comum com a Frida, a ideia de uma rádio. Ele tem textos no diário dele que ele diz, olha, quisera eu ter uma voz para falar para o mundo todo ouvir o evangelho, de modo que eu falasse de um lugar e todo mundo ouvisse. Ele está falando do quê? Ele está falando do rádio.
E é isso que está começando a acontecer nos Estados Unidos. Ele tem ele vai tirar férias. O Gunnar Wingren é o seguinte: ele vai tirar férias na Suécia com a sua família para passar 1 mês, 2 meses. Ele passa necessariamente pelos Estados Unidos, Nova York. Ao invés de ele passar e seguir a viagem, ele fica lá 3, 4 meses se cansando mais ainda, porque ele não para de viajar. Os Estados Unidos quase todo ali, itinerantemente, pregando. Mas essa ideia do rádio e do ensino teológico, e aí o terceiro item principal, você sabe qual é, que era a ideia de ordenação de mulheres naquela época, que era algo inadmissível para a década de 20. Costumo dizer para os nossos alunos em sala que esses 3 sonhos acabaram se tornando realidade em menor ou em maior grau para a igreja que está presente no século XXI. Temos ensino teológico, as Assembleias de Deus se envolveram realmente com isso, nós somos expressão viva disso. Nós temos uma rádio, que está aqui do nosso lado, isso. Né? Que curioso, né? Está vivo para ver a história. E terceiro, nós temos a Assembleia de Deus, já começou esse processo de reconhecimento e ordenação ministerial que pode avançar bastante nos próximos anos. Agora, já que a gente está chegando por esse caminho, a gente vai voltar aí para poder apresentar algumas perguntas que nós separamos aqui, mas esse é um ponto que rompe, então, desses 3 aspectos. Por exemplo, a educação teológica era algo presente lá, uma vez que ele já vem aqui pastor formado por uma faculdade lá sueca, né, nos Estados Unidos. A questão também da rádio, eu acredito que seria bastante comum, né, meio de comunicação, como jornal, mas a ordenação feminina. Isso é um ponto que rompe ao chegar no Brasil, porque eu acredito que isso não é o comum nos Estados Unidos ou mesmo na Suécia, né? Não era, mas no Brasil passou a ser por causa, eu acredito, da nossa... Lembra que eu falei agora há pouco da nossa relação histórica? Quer dizer, aparentemente o que acontece lá fora está tudo bem, as coisas lá podem ser, mas aqui não podem ser. Isso aí tem explicações estruturais da nossa própria cultura. E o próprio coronelismo, que eu falei agora há pouco, que deixa essas marcas muito próprias no Nordeste, na sua relação de espaço em que as mulheres vão... Você conhece de história da educação, sabe como as mulheres foram tratadas na história da educação. Elas foram... Existe um relato de um padre ali no período da colônia que ele vai escrever uma carta para o rei e diz assim: ou você faz alguma coisa, rei, ou em breve no Brasil toda mulher será freira. Quer dizer, há uma articulação ali de que as mulheres só tinham uma única opção, se tornarem freiras, e isso estava abarrotando os conventos, né? E aí para onde é o campo que elas vão atuar? A educação. Não é à toa que até hoje as mulheres demandam ainda a grande... Por que eu dei essa volta, professor Raido? Porque eu presumo que para esse tipo de pergunta exija mais tempo, necessariamente, para a gente encontrar resposta mais razoável, mas a mulher, ela sofre sim desse preconceito na própria igreja. Não existe como negar, mais uma vez, aquilo que a sociedade refletindo na igreja, deveria ser o contrário. A igreja deve manifestar toda a liberdade que o evangelho representa, que não trata homem e mulher como um superior ao outro, mas como seres humanos, como iguais, para a sociedade. A igreja deve ser esse motor, essa agência, essa voz profética de igualdade para os gêneros, vamos colocar assim. Como Paulo diz várias vezes nas suas cartas, que em Cristo não há diferença. Mas a gente sabe que nas estruturas desse mundo, as estruturas caídas desse mundo, existe diferença. Certamente, Frida e mais uma missionária que agora me falta o nome dela, naquela foto representativa da Convenção de 30, representam essa desigualdade absurda de homens ali, líderes da igreja. E respondendo em última instância a sua pergunta, sim, a ordenação feminina foi o ponto nevrálgico da ruptura, porque eles perdem, né? Eles perdem, eu costumo dizer que os 3 perderam, os 3 não, os 3 itens perderam, né? Nem ensino teológico, nem rádio e nem tampouco a ordenação feminina. E o casal baixa a guarda, perde então a convenção, vai sair A pesquisa, ela tem, professor Haidt, esse recorte, que é o início 1919, recorte histórico, para falar desse movimento dos jornais. No decorrer dela, a gente começa a perceber outros movimentos. A Frida tem um capítulo específico. Gunnar e Frida. O ano 33 aqui está associado à morte do... É isso que eu vou chegar. Gunnar e Frida Wingren, as relações entre a fé e o poder. Então o nome, ele parte desse aspas entre poder, porque é o poder. Qual é o poder? O poder do Espírito Santo, mas também é o poder dos homens. É o poder institucional, é o poder que muitas vezes vai utilizar uma hermenêutica
opressora, vamos colocar assim, para legitimar algumas situações que há 100 anos eram absolutamente normal. Até hoje a gente percebe que ainda há resistência em algum ou outro contexto, mas a Frida vai ganhar esse espaço. Quando ela, no próprio capítulo 5 da tese, que é o último capítulo, tem um subtópico denominado a tríade nevrálgica. Ela escreve 3 artigos nesse movimento ali de convenção e pós-convenção, já no Novo Jornal, que é o Mensageiro da Paz, que é o Estopim. Ela escreve um artigo chamado O Pastor. O que faz o pastor? É a pergunta que ela inicia retoricamente falando. O que faz o pastor? O título ou o chamado? Então, uma mulher escrevendo, fazendo esse tipo de pergunta na década de 20, 30, com aquela turma toda que está cheia de poder, era pedir para perder, né, professor Raid? Então foi o que vai acontecer. O artigo deveria até ser ainda hoje explorado em sala de aula, porque você, inclusive, que é do campo da hermenêutica, ela utiliza instrumentos mesmo de interpretação bíblica. O texto é dela, né? Tradução. O texto é dela. O texto é da Frida, né? Esse capítulo é nevrálgico e eu queria, inclusive, antes de concluindo a resposta, que o ano de 1933 é o ano da morte do Gunnar. Eles não conseguem voltar mais. E a morte do Gunnar é representativa porque Frida não morre literalmente em 33, mas morre institucionalmente, porque morreu o marido, morreu a mulher. Então ela vai fazer movimentos até 1939, que eu acho que é o ano da morte dela, de retorno. São 6 anos tentando retornar. Mas ela é impossibilitada. E absolutamente impossibilitada. As pesquisas estão aí, inclusive. Aí, professor, já não é mais jornal. Aí você precisa... As relações são veladas no jornal ou na fonte oficial. Aí você precisa ir atrás de cartas. Eu tive a oportunidade de acessar cartas que, inclusive, a pesquisa, ela tem esse eu coloco isso na pesquisa, quem acessar vai ver. Eu não quis trabalhar a PUDES, né? Sim. Pessoas que pesquisaram, vou lá e pego o material dela. Eu quis traduzir, eu quis fazer tradução das cartas do sueco, que foram disponibilizadas em sueco, no livro da Kasia Norell, por exemplo. Estão lá as cartas. Então eu queria pegar as cartas e traduzir, fazer a tradução para eu entender, porque nas cartas eles falam que o jornal não fala. Vamos colocar assim, o jornal é doutrinário, o jornal é institucional, é para falar dos cultos, é para falar do movimento da igreja, crescimento, mas não das relações de poder. Não das relações internas, dos problemas sérios. E a pesquisa, ela termina com essa... Eu não vou falar de spoiler de pesquisa aqui, né, meu amigo? Mas ela traz esse movimento de que o Nystrom, ele acaba representando essa definitiva institucionalização, embora contraditoriamente os suecos deixam a igreja na mão dos nordestinos, pastores, mas eles nunca saem daqui. Tanto é que o próximo passo é fundar a CPAD em 1940, que é de Casa Publicadora. A Assembleia de Deus, ela nunca foi independente aqui? Ela sempre esteve associada à igreja de Estocolmo, do Levi Petrus? Isso está associado aos envios, aos missionários, porque o Levi Petrus enviou missionários. Inclusive, em um determinado momento, há para mostrar que quem realmente... Por mais que ele tivesse entregue a igreja aos nordestinos, quem de fato mandava na igreja eram os suecos. Então, tem uma listagem do quantitativo de missionários que continuavam vindo para cá. Porque o fato dos pastores nordestinos estarem à frente da igreja não significava que não deveriam mais receber missionários, que era grande força de trabalho. Então, essa relação ela será amistosa, ela não vai ser uma relação de ruptura, como foi com Frida e com Gunnar. Essa relação vai ser de convergência. Então, quem está chegando... E a igreja americana? Na década de 50, que vai chegar muito. Inclusive, vem aí da origem do JP Colenda, o João Lemos Colenda, a Doris Lemos Colenda. Doris Lemos, né? Doris Lemos. Que é Colenda também. Ruth Doris Lemos. Ruth Doris Lemos. Então, essa relação aí de convergência, igreja sueca, igreja americana, uma mais conservadora, outra mais liberal, igreja brasileira, dentro do seu subproduto brasileiro, estrutural... Rapaz, dá muita pesquisa. Dá. Até Professor Haidt, eu queria que... Desculpe. Não, pode falar. Eu queria fazer da nossa conversa um incentivo para os nossos estudantes de teologia ou de áreas afins que possam vir visitar a nossa biblioteca aqui, Alcebiades Pereira Vasconcelos, e ter acesso dessas fontes. Sim. Eu não tenho monopólio de fonte nenhuma.
É certo que eu tive algumas experiências bem peculiares no encontro, no achado de algumas fontes, mas o historiador não pode deter fonte alguma, né, dele, para pesquisa. Quisera, né, nossos alunos se interessassem um pouco mais sobre determinados assuntos específicos, como o seu na sua pesquisa, como o meu, como outros assuntos que os jornais podem suscitar, vamos colocar assim. Essa relação de poder, a gente está falando muito acerca disso, né? É impossível conversar, quer dizer, é impossível não falar acerca desse assunto, né? Por exemplo, tu trabalhaste nos jornais, eu trabalhei a harpa cristã, mas quando surge o saltério pentecostal, também já com o Gunnar Wingre no Rio de Janeiro, essas relações de poder é basicamente difícil. Então eu trabalho isso também na tese. Quando, a princípio, a harpa cristã em 22 havia surgido, mas quando ele vai para lá em 24, né? Mas aí ele não pede, ele não faz pedidos da harpa cristã, ele simplesmente vai lá e cria o saltério pentecostal. Já é uma expressão de ruptura. Já é uma expressão de ruptura, né? Então ele faz isso por meio do jornal, ele faz por intermédio também de um cancioneiro, de um novo cancioneiro, né? Então essas relações de poder é difícil de não tocar no assunto, né? Então, olha, pessoal, um dos próximos programas será o professor Haidt. Ele vai vir falar sobre a pesquisa dele aí também. Vamos falar sim, com certeza. Certamente tem muita coisa a acrescentar nesse ambiente. Eu tenho uma pergunta para fazer. Eu sei que a gente já está rompendo, o diálogo está muito interessante, né? Mas eu tenho uma pergunta, voltando exatamente acerca da produção da tese, eu tenho uma pergunta, né? Então, como se deu a pesquisa desse ponto de vista aí dos desafios externos ou outros que você então sofreu? Rapaz, essa pergunta ela se relaciona a desafios internos institucionais. Estou falando de instituição. É difícil a gente falar de nós mesmos, né? Porque eu não vou falar de mim sozinho, mas de você, do professor Cláudio, do professor Miquéis, professor Belmiro, professora Maria José, dentre todos, inclusive o pastor Jonatas, pastora Ana Lúcia, pastor Tiago Câmara, que compõem esse grupo aí que é expressivo da Assembleia de Deus do ponto de vista daquilo que o passado renegou, que era o acesso a um nível educacional, uma titulação acadêmica que sempre isso foi desprezado por líderes anteriores. É sim digno de honra, de louvor, de uma festa, de medalhas, para que a gente possa vislumbrar novos tempos. Então, assim, isso por si só, o fato em si de estarmos alguns professores que são vinculados à igreja, são membros da igreja, pastores da igreja, estarem galgando essa carreira acadêmica. Isso é fato histórico, ponto. Porém, só Deus e nós sabemos que nós passamos, né? Verdade. Em todos os sentidos, porque ninguém se licenciou do trabalho. Esse trabalho é a nossa fonte de sobrevivência, é tudo que nós fazemos, é para cá, é daqui, a maioria de nós. Então, eu acho que esse foi, o número 1, o maior desafio. Foi pesquisar enquanto trabalhava. Com certeza, né? Então, porque pesquisadores do Brasil, eles se abstêm do trabalho para poder focar apenas na pesquisa, né? Não é o nosso caso. Não foi o nosso caso. Não é o nosso caso, nem por causa disso as pesquisas tiveram deméritos. Sim. Ou tiveram algum tipo de superficialidade. Pelo contrário, elas passaram pelo escrutínio de bancas com pessoas aí que estão há muito mais anos que nós à frente dos trabalhos e eu costumo dizer que a gente não está pedindo com isso reconhecimento, mas ao fim e ao cabo a gente só acaba tendo reconhecido depois que morre, né, professor? Depois que passou, estava escrito já faz um tempão, mas aí o que o cara passou agora sim vai valer. Mas eu penso assim, professor Haidt, que aqueles momentos, né, que a gente ia no Rio Grande do Sul, eram momentos assim de muitos insights, olha, a pesquisa não é na qualificação. Ela tinha a proposta de avançar até 1940 como recorte final por causa da fundação da CPAD. Então foi orientação comum da banca eu adiar esse projeto. Eu não trabalho com jornais Mensageiro da Paz, praticamente. Eu pego alguns números do Mensageiro da Paz para finalizar a pesquisa ali no ambiente de 1930, Convenção Geral lá em Natal, a 1903 com a morte do Gunnar. Então esse ambiente ali é um ambiente que não recebe tanta atenção metodológica como o escopo da pesquisa anterior, mas isso foi um fato importante. Você redirecionar o seu caminho por causa do tempo, por causa dos afazeres. A gente, de vez em quando, tinha um dia que a gente se dedicava para pesquisar,
mas eu fico imaginando o quanto essa pesquisa poderia ser melhor do que ela já é, né? Que fique aí para os nossos alunos a possibilidade de fazer, a partir disso, coisas melhores, pesquisas melhores. Eu diria que foi isso, professor. Tem uma parte da pesquisa, desculpa voltar lá no assunto anterior, pra gente, eu sei que você já deve estar na fase final da nossa entrevista, mas não é só receber influência do mundo exterior naquilo que estruturalmente o nosso país desde da sua fundação, mas também do relacionamento que a Assembleia de Deus possuía ou não possuía com outras igrejas evangélicas ao seu redor. Igrejas históricas que já possuíam jornais desde o século XIX no Brasil. Sim. Igreja presbiteriana, igreja batista, igreja católica, então, né? Nem se fala. Então, esse ambiente tenso é visto na relação que eu coloco aqui da fé pentecostal com as igrejas, a relação católico-protestante pentecostal. Uma palavra só. Quer dizer, quais são as perspectivas deles sobre nós, sobre os pentecostais? Vamos colocar assim, está lá no jornal. Então você vai pegar padres, você vai pegar verdadeiros doutores em teologia, praticamente ridicularizando a fé pentecostal como uma fé apóstata, como uma fé herética. Eles eram chamados de seita pentecostista, era o termo mais comum nos jornais. Esse é um prato cheio, assim, que eu não pude aprofundar muito, mas trouxe à tona esse debate, porque muitas dessas igrejas hoje precisam, algumas já fazem, né, o devido reconhecimento observando o pentecostalismo de uma maneira mais clássica como uma igreja histórica. Sim. Que é uma ruptura. Claro. Olhar para o pentecostal como alguém histórico, ele tão envolvido com sincretismos próprios, né? Por isso que as pesquisas últimas demandam não pentecostalismo, mas pentecostalismos, por causa dessa expressão plural de que se tornou a fé pentecostal, até mesmo os neopentecostalismo, o pós-pentecostalismo já estão falando também. Mas é isso, professor. Não, tem mais uma pergunta para nós encerrarmos nosso debate. Nosso debate não, na verdade, nosso diálogo, né? Isso não é um debate. Rapaz. Mas isso me faz lembrar também da minha banca de qualificação. Olha, eu acredito que isso é muito interessante. Uma banca como essa, aqui na Faculdade de Boas Novas, o professor Daniel tem experiência, e eu na teologia, às vezes também na pedagogia, do temor que os alunos têm em um momento similar, né? Nós não temos qualificação na graduação, mas nós possibilitamos aos alunos, em algum momento, de apresentar a sua pesquisa previamente, né? E existe aquele temor, né? Aquele temor, aquele medo, o que ouvir. Mas a minha qualificação ela foi muito importante, exatamente para poder, então, me oferecer caminhos, sim. Redirecionamentos. Porque nós temos algumas ideias, mas tem pessoas que têm mais experiência à nossa frente e que pode possibilitar, então, esse redirecionamento, né? Verdade. E o redirecionamento que eu tive, como você falou há pouco, daqui a pouco vou estar na posição de entrevistado, né? Olha aí. Tal, para poder falar um pouco mais acerca da minha pesquisa. Bora logo agendar isso aí no nosso estúdio, viu? Vamos sim. Mas eu me recordei de algo na tua fala, quando você falava acerca dos jornais, exatamente da doutrina expressa ou impressa ali nos jornais, porque o pentecostalismo ele surge sem confissões, o que não é típico das igrejas oriundas ou próximas da Reforma, né? Que elas surgem a partir dessas confissões, né? A confissão assembleiana é recente, ela é de 2017, né? E foi exatamente o momento em que a própria banca sugeriu que pudesse falar um pouco dessa confissão de fé assembleiana, vinculando, nesse caso, a própria harpa cristã. Porque se os jornais é um meio de veicular, eu acho que é esse termo, né? Veicular. A doutrina, a harpa cristã também. A harpa cristã também. Mas não existia uma confissão de fé. Mas esses eram os meios, né? Em que os meios. Porque a oralidade é um meio, né? Claro, a pregação e outros meios, né? Mas o jornal, a própria harpa cristã são meios de poder divulgar essa confissão de fé assembleiana também, né? Professor Haidt, você sabe que existem similaridades. Na verdade, o Gunnar Wingre encarnou esse discurso, não somente ele, mas muitos que estavam ali naquele ambiente, que a igreja, a Assembleia de Deus, e você sabe disso, que o nome não era esse. Sim, não. Qual era o nome? Missão da Fé Apostólica. Missão da Fé Apostólica. Essa palavra apostólica tinha
tinha-se, não vou dizer a presunção, mas pelo menos a ideia, o sentimento de que o que estava acontecendo no início dos anos 10, 20 e 30 era tal qual aconteceu no livro de Atos. Sim. Atos 2, professor Raiz. Uhum. Toda aquela vida comum que a igreja tinha, de dons, de partilha, que não havia necessidade entre eles, que o povo, que eles caíram na simpatia do povo, que o derramamento do Espírito e dos milagres eram... Quer dizer, isso será registrado enfaticamente nos jornais. Momentos em que haverão acusações de grupos externos contra os pentecostais, chamando-os de doido, né? Delegacia. Então tem histórias, inclusive, de Manaus, que eu registro na pesquisa. Bem, todo esse movimento expresso, de fato, ele é similar ao que acontece em Atos. As conversões, batismo com o Espírito Santo. Sim, e você sabe que a igreja, a história do cristianismo não nos dá uma confissão de fé organizada no primeiro, nem no segundo e nem no terceiro século. Sim. A primeira confissão de fé expressa e defendida oficialmente é o Concílio de Nicéia. Mas o que havia antes? Como você acabou de já jogar a ideia, tradição oral. Existia o credo apostólico. Curiosamente, professor, o primeiro número do Boa Semente, nós temos lá como se fosse o credo apostólico da Assembleia de Deus. Em que nós cremos? Cremos nisso, cremos naquilo. Em tópicos, a primeira folha. Então, quando você estuda materialidade, conteúdo, idealizadores, você não pode ignorar a expressividade, o tamanho do que significa a representação na primeira folha de jornal, o credo da Assembleia de Deus. Eu acho que você tem razão, acho não, é correto afirmar que a Assembleia de Deus vai se preocupar em adquirir esses elementos de teologia sistemática posterior, mas eles estão presentes de modo informe ali no começo, e esse primeiro número do jornal, eles fazem questão de repetir no segundo, como dissemos anteriormente, em que nós cremos, né? Eu acho que vale a pena registrar isso aí. Sim, eu coloco isso na tese, né? Acerca dessa extensão, na verdade, a consolidação ou cristalização dessa confissão de fé se deu, né? Desde 1919, é a primeira confissão de fé, eu coloco lá na tese, 1919 até 2017. Até 2017. Cada qual no seu nível e maneira de se expressar. Isso, né? Inclusive o número dos seus artigos, que vão se ampliando, né? Mas um pouco antes na oralidade, desde a fundação, porque na fundação da Assembleia de Deus, lá em 1911, Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. O que não deixa também de ser uma expressão de fé, né? Mas está muito bom o nosso diálogo, nós precisamos encerrar aqui. Maravilha. Eu vou fazer só uma pergunta que o professor Daniel pode sintetizar em poucas palavras. O que a tese sinaliza enquanto pesquisa para o campo religioso pentecostal ou acerca dos pentecostalismo que você menciona? Olha, nós recentemente tivemos aqui pergunta que daria mais 30 minutos, professor, para responder. Vamos para a parte 2. Mas eu diria que se eu fosse responder de maneira muito sintética, representa a esperança de uma igreja melhor. Essa seria a minha frase. A relação da academia com a igreja precisa convergir nessa ideia de que igreja é composta por seres humanos pecadores, embora justificados sob a obra e o sangue de Jesus, mas ainda pecadores, sujeitos a limitações em todos os sentidos possíveis, em todas as percepções da realidade, mas de que se cremos que o Espírito Santo é aquele que adorna a igreja, que prepara a igreja, que Cristo está fazendo isso, a história é algo imprescindível ao caminho da igreja. Ela não pode desprezar, ela precisa estar sempre relendo. Graças a Deus, por um movimento como esse, nós podemos resgatar e guardar a história, porque quando eu achei aquele livro que supostamente teria sido doado por uma das filhas de Alcebiades Pereira Vasconcelos, a biblioteca, quase que mofando, com quase 100 anos, jornais que se você fosse se movimentar, não tivesse muito cuidado, rasgaria. A Faculdade Boas Novas pôde investir, a igreja pôde investir na digitalização daqueles arquivos para preservar a história. Isso é importante. Então,
O verdadeiro crente cristão precisa ter. Jesus era bom de história, os profetas eram bons de história. Então, eu acho que é esse o peso da pesquisa para outras mais. Nós darmos realmente sentido à história e a esperança de uma igreja melhor. Crítica, quem a faz, não faz no sentido de destruir, mas no sentido de construir uma igreja melhor. Sim. Seria interessante que nós pudéssemos trabalhar cada capítulo da sua tese em um episódio, né? Eu acho que seria, com certeza, que isso, quanta gentileza para poder falar acerca disso, né? É porque eu também não sou historiador, não oficial, né? Mas me encanta exatamente também com a história, né? Quem não se encanta com a história, né? nos encantar sempre. Então, é algo que eu fiz não nas suas profundezas, na minha tese também, né? Mas que bom, quem sabe nós possamos voltar aqui para tratar um pouco de assuntos que nós começamos, mas não aprofundamos. Obrigado. Mas você pode deixar suas últimas palavras, considerações, gente, agradecimentos. Eu agradeço ao professor Wright, que é realmente a pessoa, é o diretor desse programa, é quem está realmente tocando esse podcast e não deixando, mesmo que em fase experimental, almejando, estou falando aqui do ponto de vista institucional, inclusive, eu acho que isso é registro histórico também, acabando de falar de história, o que nós estamos trabalhando, talvez os nossos próprios professores assistirem um ou outro desses programas nas suas aulas, para fazer os alunos refletirem algumas situações e começarmos a valorizar o que é nosso. Nós estamos fazendo esse teologar para que haja um lugar de reflexão teológica possível, nosso, da nossa terra, do nosso contexto, para o futuro da igreja, para o futuro da sociedade. Eu queria deixar o meu abraço a você e a todo o corpo docente da Faculdade Boas Novas e quem sabe aí uma próxima oportunidade voltar. Um abraço. Com certeza. Agradecemos então a presença do professor Daniel. Insistimos mais uma vez que você possa se inscrever no canal, que você possa também ativar os sininhos para receber as notificações. E uma coisa a mais, né? Se o assunto é teologia, aqui é o teu lugar. Até o próximo episódio. Até mais. Maravilha. Valeu, meu amigo. Muito bom, amigo. É doido, né?